Durante milhões de anos, a Terra foi habitada por criaturas extraordinárias, mas nenhuma mudaria o destino do planeta como aquela que aprendeu a andar sobre duas pernas. Quem foi o primeiro ser a se tornar humano? Quando surgiram o pensamento, a linguagem, o fogo, a história. Nesta jornada científica, voltamos no tempo para encontrar o primeiro homem do mundo e entender como ele moldou tudo o que somos hoje. Cerca de 25 milhões de anos atrás, florestas tropicais cobriam grande parte da África. Em meio à vegetação densa, surgiram os grandes macacos, primatas com visão frontal, polegares e cérebros relativamente maiores. Entre eles, o Pierolapithecus catalaunicus se destaca como possível ancestral comum dos hominídeos. Ele não era humano, mas já trazia traços que apontavam em nossa direção evolutiva. Esses primatas não falavam nem usavam ferramentas sofisticadas, mas viviam em grupos sociais complexos. Compartilhavam comida, cuidavam dos filhotes e aprendiam, observando uns aos outros. Esse comportamento colaborativo favoreceu o crescimento do cérebro e o surgimento de formas iniciais de cultura. Ao longo do tempo, mudanças no clima forçaram alguns grupos a descer das árvores e explorar o solo. Essa transição marcaria o início de uma longa transformação. A linhagem humana dava seus primeiros passos, literalmente. Com o avanço das eras, mudanças climáticas transformaram florestas em savanas. Primatas que antes viviam entre galhos começaram a se mover no solo com mais frequência. Esse novo ambiente favoreceu o surgimento do bipedalismo, andar sobre duas pernas. A espécie Sahelanthropus chadensis, com cerca de 7 milhões de anos, é uma das mais antigas a apresentar sinais dessa postura ereta. Essa mudança permitiu que as mãos ficassem livres para outras funções, como carregar alimentos e manipular objetos. A locomoção bípede trouxe vantagens adaptativas. Permitia cobrir longas distâncias sob o sol escaldante das savanas e facilitava a vigilância contra predadores. Com o tempo, começaram a surgir ferramentas rudimentares feitas de pedra. Pedras lascadas para cortar carne ou quebrar ossos representam os primeiros sinais claros de cultura material. A inteligência prática estava em desenvolvimento. Esses primeiros hominídeos também apresentavam comportamentos sociais mais organizados. Cuidavam de membros feridos, caçavam em grupo e dividiam tarefas. A cooperação tornou-se vital para a sobrevivência. A estrutura social passou a se formar com base na colaboração, e não apenas na força. À medida que as populações se espalhavam, enfrentavam diferentes ambientes e desafios. Cada adaptação acelerava mudanças físicas e comportamentais. A linhagem humana estava em evolução constante, e as primeiras formas de cultura, comunicação e tecnologia começavam a surgir. Cerca de 2,8 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros representantes do gênero Homo. Ao lado de espécies como os Paranthropus, que tinham mandíbulas robustas e dieta especializada, os Homo apresentavam cérebros maiores, habilidades manuais aprimoradas e maior flexibilidade comportamental. A espécie Homo habilis, por exemplo, já fabricava ferramentas simples e mostrava sinais de adaptação mais ampla ao ambiente. Nesse período, começam a surgir os primeiros indícios de comportamento simbólico. Enterros rudimentares, objetos agrupados de forma não aleatória e marcas em ossos sugerem que esses hominídeos talvez já tivessem alguma noção de morte, algo além do instinto. Enquanto os Paranthropus seguiram um caminho evolutivo mais limitado, os Homo mostraram maior capacidade de adaptação. A convivência entre essas espécies, confirmada por evidências fósseis, revela um cenário de experimentação evolutiva.
Diferentes estratégias estavam sendo testadas pela natureza. A transmissão de conhecimento se tornava cada vez mais importante. Técnicas de uso de ferramentas, rotas de caça e práticas sociais eram ensinadas de geração em geração. Era o início da cultura como um processo acumulativo. Um novo patamar cognitivo se estabelecia e, com ele, um passo decisivo rumo ao humano moderno. Com cerca de 2 milhões de anos, os primeiros Homo começaram a incluir carne regularmente na dieta. Essa mudança teve um impacto direto no cérebro. O consumo de proteínas e gorduras permitiu sustentar órgãos mais exigentes energeticamente, como o sistema nervoso central. Isso impulsionou o crescimento da capacidade craniana e abriu caminho para formas mais complexas de pensamento. Ferramentas de pedra se tornaram mais sofisticadas. Lâminas afiadas eram usadas para cortar carne, quebrar ossos e acessar a medula. Esses objetos indicam planejamento e transmissão de técnicas, conhecimento que não era apenas aprendido, mas também ensinado. O Australopithecus sediba, um fóssil intermediário entre os Australopithecus e o gênero Homo, mostra essa transição. Com traços anatômicos mistos, ele representa um ponto-chave na evolução da habilidade manual e da incognição. A vida social também evoluía. Os grupos passaram a organizar tarefas com mais eficiência. Havia caçadores, protetores, cuidadores. A comunicação por gestos e sons ganhava complexidade, criando os primeiros sistemas simbólicos. A cultura deixava de ser apenas comportamento aprendido, tornava-se patrimônio coletivo. O consumo de carne foi mais do que uma mudança alimentar. Foi uma revolução cognitiva que acelerou a inteligência, a imaginação e a cooperação, fundamentos da espécie humana. Por volta de 1,9 milhão de anos atrás, surgiu o Homo erectus. Essa foi a primeira espécie humana com proporções corporais semelhantes às nossas. Membros longos, tronco equilibrado e capacidade craniana ampliada. Mas o que realmente o diferencia é sua incrível mobilidade. O Homo erectus foi o primeiro a sair da África e ocupar partes da Ásia e da Europa. A expansão exigiu resistência física, capacidade de adaptação e cooperação em grupo. Eles desenvolveram ferramentas do tipo aqueulense, machadinhas, simétricas, que exigiam planejamento e habilidade refinada. Isso marca um avanço importante na cultura técnica. Também há indícios de que construíam abrigos simples e ocupavam territórios por longos períodos. Essa estabilidade favoreceu a divisão de tarefas e o fortalecimento de laços sociais. Há hipóteses de que as sociedades do Erectus eram menos dominadas pela força bruta e mais pela colaboração, inclusive com participação ativa das fêmeas, na liderança e nas decisões do grupo. Evidências de cuidados com indivíduos doentes ou feridos indicam empatia e responsabilidade coletiva. O Homo erectus não apenas sobrevivia, ele cuidava dos seus. Isso marca uma virada. A humanidade deixava de ser um conjunto de indivíduos isolados e passava a agir como um coletivo interdependente. Com ele, a linhagem humana se tornava verdadeiramente global e preparada para a próxima grande descoberta, o fogo. O domínio do fogo foi um marco definitivo na evolução humana. As primeiras evidências de uso controlado do fogo datam de cerca de 1 milhão de anos atrás. Cinzas, ossos queimados e pedras aquecidas encontrados em cavernas da África e do Oriente Médio mostram que o Homo erectus não apenas conhecia o fogo, ele o usava regularmente. Cozinhar alimentos mudou tudo. Carnes e vegetais passaram a ser mais fáceis de digerir e mais nutritivos. Isso reduziu o esforço metabólico e favoreceu o crescimento cerebral. A teoria do cérebro caro explica como o cozimento permitiu manter cérebros grandes com menos demanda energética. Mas o fogo também teve impactos sociais.
Reunidos ao redor das chamas, os grupos passaram a interagir mais durante a noite. Esse novo ambiente favoreceu o desenvolvimento da comunicação e fortaleceu os laços sociais. A necessidade de manter o fogo aceso e repassá-lo entre gerações exigia cooperação e memória coletiva. O uso do fogo também está ligado ao surgimento de comportamentos simbólicos. Em locais onde ele era constante, aparecem os primeiros sinais de adorno corporal com pigmentos minerais. Isso indica o início de uma consciência estética e de práticas culturais mais elaboradas. Mais do que ferramenta, o fogo foi um agente de transformação biológica, cognitiva e social. Com ele, o ser humano começou a moldar o mundo ao seu redor, e não apenas reagir a ele. Com o fogo consolidado na vida dos grupos humanos, um novo salto evolutivo se aproximava. A linguagem articulada. Embora não possamos ouvir suas vozes, fósseis e estudos anatômicos indicam que espécies como Homo heidelbergensis e Homo neanderthalensis já tinham estruturas vocais semelhantes às nossas. O osso hioide e o formato do trato vocal sugerem que eram capazes de produzir sons variados e controlados. A linguagem não surgiu de forma repentina. Ela evoluiu a partir de gestos, expressões e vocalizações simples, ganhando complexidade. Com o tempo, a convivência ao redor do fogo e a necessidade de organização em grupos colaborativos favoreceram esse desenvolvimento. Com a fala, os seres humanos puderam compartilhar mais do que instruções. Começaram a contar histórias. Transmitir conhecimentos, experiências e tradições se tornou mais eficiente. Linguagem criou uma memória coletiva que podia atravessar gerações. Esse avanço está ligado ao surgimento do pensamento simbólico. Ferramentas passaram a ter formas padronizadas, indicando ensinamento e intenção. Pinturas em cavernas. E o uso de símbolos visuais apontam para uma mente capaz de representar o mundo de forma abstrata. A linguagem também mudou as relações sociais, permitiu alianças mais duradouras, negociação, liderança por discurso e não apenas por força. O primeiro homem do mundo não foi apenas aquele que caminhou ereto ou usou ferramentas, foi o que soube dizer quem era. A partir de cerca de 800 mil anos atrás, a linhagem humana se diversificou. O Homo erectus, espalhado por vários continentes, deu origem a diferentes espécies adaptadas a ambientes específicos. Na Europa, surgiram os neandertais, robustos e adaptados ao frio. Na Ásia, os denisovanos, identificados por fragmentos fósseis e genética. Em ilhas como Flores e Luzon, apareceram formas anãs, como o Homo floresiensis, adaptados a ecossistemas limitados. Enquanto essas linhagens evoluíam isoladamente, na África, uma nova espécie emergia, o Homo sapiens. Com registros de cerca de 300 mil anos, ele apresentava crânio arredondado, rosto delicado e grande capacidade cerebral. Mais importante que a anatomia era sua flexibilidade cultural. O sapiens adaptava-se não pelo corpo, mas pela mente. Durante muito tempo, diferentes espécies humanas coexistiram. Compartilharam ferramentas, territórios e até genes. A diversidade era a regra, não a exceção. Mas, pouco a pouco, as outras linhagens desapareceram. O Sapiens, com sua capacidade de cooperação em larga escala e inovação constante, tornou-se o único ramo restante. Essa diversidade extinta revela que a evolução humana não foi uma linha reta. Foi uma árvore com muitos galhos, alguns dos quais floresceram, outros se perderam. Somos o resultado de um desses caminhos. Cerca de 70 mil anos atrás, o Homo sapiens começou a deixar a África em direção a outros continentes.
Essa migração aconteceu em ondas e, em poucas dezenas de milhares de anos, os sapiens haviam ocupado a Ásia, a Europa, a Oceania e, por fim, as Américas. Cada novo território apresentava desafios únicos. Climas extremos, fauna desconhecida, paisagens variadas. O sucesso da espécie não se baseou na força física, mas na capacidade de adaptação cultural. Diferente de outras espécies humanas, os sapiens moldavam o ambiente com tecnologia, linguagem e cooperação. Na Europa, viveu ao lado dos neandertais por milhares de anos. Cruzamentos genéticos ocorreram, mas os neandertais desapareceram. Hipóteses apontam para menor número populacional e menor flexibilidade cultural como fatores decisivos. Arte rupestre e objetos simbólicos desse período mostram a profundidade do pensamento dos sapiens. Na Oceania e Ásia, os sapiens também se misturaram com os denisovanos. Na América, a chegada se deu por volta de 15.000 anos atrás, via Sibéria. Em pouco tempo, eles se espalharam até os extremos do continente. Com o tempo, o Homo sapiens tornou-se a única espécie humana viva. E com ele vieram a agricultura, as cidades, a escrita e a ciência. Mas mesmo com toda essa diversidade cultural, a genética mostra: todos descendemos de uma população comum que viveu na África. Hoje, o Homo sapiens domina todos os ecossistemas do planeta. As outras espécies humanas desapareceram. Restamos apenas nós. Mas essa posição única não é sinal de superioridade absoluta, e sim resultado de uma série de adaptações, escolhas culturais e eventos imprevisíveis. A evolução continua. Mudanças genéticas recentes mostram adaptações ao clima, à dieta e a novas doenças. A capacidade de digerir lactose na idade adulta, por exemplo, surgiu há poucos milhares de anos. A biologia humana segue se ajustando ao mundo, agora fortemente influenciado pela cultura e tecnologia. Nos últimos séculos, criamos ferramentas que ampliam nossa cognição: linguagem escrita, matemática, computadores, inteligência artificial. Estamos integrando a tecnologia ao nosso processo evolutivo, transformando como pensamos, interagimos e construímos conhecimento. Apesar disso, carregamos traços profundos de nosso passado, nossos medos, instintos sociais e buscas por pertencimento têm raízes nos grupos que viveram em savanas e florestas há centenas de milhares de anos. Estudar o primeiro homem do mundo é entender como chegamos até aqui. Nossa espécie é o resultado de milhões de anos de evolução, cultura e cooperação. E a pergunta final permanece: com tudo o que construímos, para onde vamos agora?